Você sabia que a Revolução Industrial ela impactou tanto o planeta Terra que muitos estudiosos acreditam que ela deu início a uma nova era geológica, o Antropoceno? O que será que essa revolução fez? O que será que ela trouxe? O que será que ela foi que mudou tanto esse nosso planeta? É isso que a gente vai ver agora. Bom, galera, vamos lá então. Para a gente falar de Revolução Industrial, a gente tem que pensar primeiro onde e quando, né? Então, sempre que a gente está estudando um período na história, é bom levar essas duas questões em consideração. Onde e quando? A Revolução Industrial, ela começa na Inglaterra, no século XVIII. Mas por que será na Inglaterra? Bom, para entender por que ela acontece na Inglaterra, primeiro, vocês têm que dar uma olhadinha no que foi o processo de cercamentos, fica a dica aí, cercamentos, dá uma pesquisadinha, na Inglaterra ao longo do século XVII e o que foram as revoluções inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Só para dar uma fechadinha, essas duas revoluções, elas dão mais poder ao parlamento inglês, né? Então a Inglaterra passa a ter um modelo mais parecido ao que a Inglaterra vive hoje, que é esse modelo de uma monarquia parlamentarista, na qual o rei não tem lá grandes poderes. Bom, só que o que isso tem a ver com a Revolução Industrial, né? Então, é que com esse processo, o parlamento acabou dando bastante poder à burguesia. Então, a burguesia que fez parte desses processos revolucionários, aliás, as revoluções inglesas, são consideradas revoluções burguesas. Isso é importante. Galera, essas revoluções, elas acabam colocando uma burguesia no poder, né? Não totalmente no poder, ainda divide o poder ali com a nobreza, mas o fato da burguesia ter ganhado esse espaço tão importante na Inglaterra faz com que, é claro, essa burguesia crie leis que beneficiam ela mesma. A partir desse processo, a gente vai ter cada vez mais o investimento, né, da Inglaterra em leis comerciais, nas navegações, e aí a gente tem a Inglaterra, então, começando a se tornar uma potência comercial no final do século XVII e começo do século XVIII. E aí a burguesia vai se fortalecendo cada vez mais. Além disso, durante as revoluções inglesas, aconteceram também os famosos ali... Não é legal falar disso, então vou cortar de novo. Então, continuando, além da Inglaterra ter se tornado essa grande potência, né, aos pouquinhos, uma potência comercial dando força à burguesia, a Inglaterra também começa a se transformar numa potência militar, principalmente a potência militar dos mares, né? Bom, aí a burguesia então vai se aproveitar um pouquinho disso para conquistas, mas isso a gente vai falar depois, quando a gente falar do processo do imperialismo. Bom, então a gente já sabe que a Revolução Industrial acontece na Inglaterra no século XVIII e que existem razões ligadas a isso, principalmente desse fortalecimento da burguesia, né? Galera, além de saber essa questão, para entender a Revolução Industrial, a gente tem que saber que ela foi um processo muito longo de mudança dos sistemas de produção. Não sei se vocês se lembram, mas na Idade Média a gente fala bastante do sistema artesanal. Então, todos os bens, né? Então, caneta, caderno, esses bens que a gente consome, né? Eles eram produzidos manualmente. Claro que não existe a caneta, tá? Mas fica o exemplo, se vocês entenderam aí a linha de raciocínio. Mas, enfim, esses produtos que eram produzidos manualmente eram feitos por artesãos. Quem era o artesão? O artesão era o cara que dominava todo o processo do trabalho, né? E ele geralmente era dono do estabelecimento no qual ele trabalhava. Ele tinha um aprendiz, ensinava aquele determinado ofício. Muitas vezes o artesão também vendia o produto que ele produzia. Então ele dominava, né, todo esse processo. O problema é que lá depois do renascimento comercial e urbano, com cada vez uma expansão comercial maior, né? Já durante o processo de colonização, a gente tem o surgimento das manufaturas para aumentar o ritmo de produção, para que os produtos sejam feitos de uma maneira cada vez mais rápida, né? Em maior quantidade.
Porque com esse crescimento da burguesia, né, a burguesia surge lá na Idade Média e ela vai se tornando uma classe social cada vez mais importante, e com o surgimento também de um novo sistema, né, que a gente pode falar que é uma superestrutura econômica, é um novo sistema político, econômico, que é o mercantilismo, que muitos historiadores entendem como a transição do feudalismo para o capitalismo. Com o mercantilismo, galera, o que rola? Cada vez mais o lucro passa a ser um objetivo, né? E vender produtos manufaturados passa a ser um objetivo. Bom, com essa expansão, então, da necessidade de produzir rápido, as manufaturas começam a crescer. O que é a manufatura? Qual que é a diferença de um sistema artesanal, ou mesmo lá atrás, né, desses locais dos quais os Ai, gente, desculpa. Desses lugares nos quais os artesãos. Olha que eu ia falar um erro, eu ia trazer um erro grave aqui, hein? Que é isso? Bom, esses artesãos, então, trabalhavam lá. Agora, por que eu ainda tô falando disso? Eu tenho que falar de manufatura. Voltando. O sistema de manufaturas, no que ele se diferenciava do sistema artesanal? Então, as manufaturas geralmente elas tinham um dono, e esse dono contratava uma galera para trabalhar para ele, e essa galera tinha já uma delimitação de função. Então, aquele cara lá, ele vai fazer... Peguei o que eu tô na bola. Ó, gente, a minha manufatura é de bolsa. Então, um cara vai, sei lá, moldar a bolsa, o outro vai colocar a alcinha, o outro vai colocar o símbolozinho aqui da bolsa. Enfim, a gente tem um processo de especialização do trabalho, e com essas manufaturas com muitos funcionários, e como cada um faz a mesma coisa e faz rapidamente, o processo de produção vai aumentando, e aquele cara, que é o dono da manufatura, lucrando cada vez mais. Passou uma moto super barulhenta ali, né? Vocês ouviram? Então, galera, esse dono da manufatura, é claro que ele começa a enriquecer cada vez mais e quer acelerar esse processo de produção, né? Então, aos pouquinhos vão surgindo novas ferramentas. No século XVII, no comecinho do século XVIII, a gente tem um número muito grande de ferramentas, de invenções para tentar melhorar esse processo de produção, né? E depender um pouco menos do trabalhador. E nem sempre o trabalhador, né, no braço, consegue fazer tudo de maneira simples, né? Bom, e aí a gente tem o surgimento de várias ferramentas, até que essas primeiras ferramentas se transformam em máquinas. E aí existe o surgimento do sistema de maquinofatura. É o começo da Revolução Industrial, as máquinas. Bom, mas como que surgem essas primeiras máquinas? A primeira máquina, né, a primeira ferramenta que não precisa ali da força humana para que ela se movimente, essa é a definição da máquina, ela é de 1712. Em 1712, um cara, dono de uma mina de carvão, ele fala: caramba, essa mina de carvão vive enchendo de água quando chove, né? Ainda mais em algumas regiões ali na Inglaterra que chovia pra caramba. Bom, esse cara, ele fala: vou tentar desenvolver alguma coisa para isso. E ele acaba desenvolvendo então uma máquina que usa a queima de carvão, né? Então a máquina queima o carvão ferve a água sai o vaporzinho, e esse vaporzinho movimenta a máquina. Essa primeira máquina de 1712, ela é para retirar a água das minas de carvão, né? Bom, em 1733 a gente tem o primeiro lançador volante. Os lançadores volantes, galera, eram máquinas da indústria têxtil para produzir fios, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso! A lançadeira volante era uma máquina fabricada para tecer fios, tá bom? Bom, depois dessa máquina, só em 1764 que a gente tem uma nova, que é uma máquina de fiar, a máquina de fiar hidráulica. Bom, outro cara pega essa máquina de fiar hidráulica de 64, dá uma arrumada lá e cria um novo motor. Aí esse motor é entendido como o princípio da Revolução Industrial moderna, né? Que motor é esse? É o motor a vapor. O motor a vapor, então, ele vai dar para a indústria têxtil cada vez mais mobilidade.
E a partir desse motor a vapor, a gente tem o surgimento de muitos outros motores. E por que na Inglaterra de novo? Na Inglaterra, com essa burguesia fortalecida, existe mais capital acumulado, colega. Existe mais gente que quer investir nessas ferramentas. Porque quanto mais ferramentas, mais rápido eu produzo. E quanto mais rápido eu produzo, mais produtos eu tenho para vender. Tcharam! Bom, só que esse processo de revolução industrial, além de gerar essa belezinha, que é a questão do surgimento das máquinas, vocês ficaram achando aí que a vida do trabalhador ia melhorar, não é mesmo? Nossa, agora existem máquinas, as máquinas vão fazer o trabalho. Só que não. O que acontece? Primeiro que com essa revolução industrial, a Inglaterra começa a viver um processo de mudança social. Primeiro a Inglaterra e depois vários outros países da Europa, depois o mundo todo. Com o surgimento dessas máquinas, né, cada vez mais complexas e produzindo cada vez mais, quem mais ganhou com isso? A burguesia. Essa burguesia, nossa, quando eu falo burguesia, dá pra ver mesmo que o meu sotaque tá forte, né? Não que o meu sotaque tá forte, ele é forte, né? Mas enfim, galera, olha só, essa burguesia que começa a se fortalecer cada vez mais com o processo de industrialização, ela passa a lutar por uma participação cada vez maior na política. Essa participação que já existe na Inglaterra não existia em outros lugares da Europa. E a industrialização não fica restrita à Inglaterra, ela vai para outros lugares da Europa e a burguesia que já existia em outras regiões também se fortalece esse mesmo processo. Por isso, por exemplo, né, vocês vão ver depois, a Revolução Francesa. Essa burguesia, ela passa a disputar, então, influência, disputar lugar de poder com o clero e com a nobreza, né? Então, a gente tem uma nova classe social poderosa. E aí, existe essa questão, existe uma oposição, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho essa burguesia, eu tenho o surgimento do proletariado. E esse proletariado, galera, é sistematicamente explorado por essa produção industrial. Essa exploração, galera, chegava, por exemplo, a 16 horas de trabalho por dia. Esse burguês, sabendo que ele pode pagar pouco para aquele trabalhador, já que o número, né, de trabalhadores que chegava nas cidades inglesas era cada vez maior, a gente está falando de um processo longo de cercamentos, né? Com o crescimento da população urbana, pessoas, vai rolar cada vez mais mão de obra disponível. E esse empregador, ele vai pagar cada vez menos, ele vai contratar mulheres e crianças com o objetivo de pagar menos. E aí a gente tem a luta desse proletariado por direitos, né? Muitos direitos que foram conquistados. Galera, vejam mais essa questão do operariado, deem uma olhadinha disso, deem uma olhadinha nisso. Em outro momento, a gente vai falar sobre as lutas dos trabalhadores, tá? No mundo todo. E sobre o surgimento dos sindicatos e etc. Tudo bem? Dessas organizações de trabalhadores e do início da construção de uma legislação trabalhista. É isso, galera. Só para lembrar que foi a Revolução Industrial que, passo a passo, possibilitou que eu estivesse aqui conversando com vocês, né? Que eu pudesse dar essa aula e conversar com vocês virtualmente. Então, existem pontos muito negativos, e aí a gente tem, por exemplo, a transformação climática do globo, destruição do nosso planeta. Mas a gente tem pontos positivos com a evolução das tecnologias, evolução da medicina e etc. Não sei até como que a gente pode colocar isso numa balança. Será que a Revolução Industrial foi boa? Será que ela foi ruim? Será que ela foi os dois? Será que ela foi mais boa? Mais boa é complicado, né? Será que ela foi muito boa? Será que ela foi muito ruim? E aí? Não sei também. Mas isso é tema depois para uma discussão em aula. Beijo, galera!